Ele se casou com ela sob um contrato que proibia até mesmo compartilhar a mesma cama. Sem toques, sem emoção, sem riscos. Para Gabriel Whitmore, o amor era uma fraqueza que ele não podia se dar ao luxo de ter. Para Sophie Lane, o toque era uma ferida que ainda sangrava em silêncio. Eles eram estranhos com cicatrizes e segredos, unidos pela necessidade, não pelo afeto. Mas quando um grito cortou a noite e ele quebrou as regras para abraçá-la durante seus pesadelos, tudo começou a mudar. E o que aconteceu depois daquele momento, ninguém poderia imaginar. Se essa história tocar seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários. De onde você está ouvindo essa história? Seu apoio é o que dá vida a histórias como essa, uma alma de cada vez. O escritório cheirava a papel e aço, frio, imaculado e definitivo. Gabriel Whitmore estava de pé junto à janela panorâmica de seu escritório de canto, com as mãos cruzadas nas costas, observando a cidade desaparecer no horizonte. O pôr do sol banhava o vidro em ouro, mas nada suavizava a dureza em sua expressão. A caneta repousava sobre o contrato como um desafio silencioso. À sua frente, Sophie Lane estava sentada com as mãos cruzadas firmemente no colo. Sua pele estava pálida, não por falta de luz, mas pelos anos de tensão tecidos nela. Ela não fez perguntas, tinha lido cada linha. Havia encarado aquela cláusula repetidas vezes. Sem contato físico, sem quarto compartilhado, sem obrigações além das aparições públicas. Um casamento feito para as manchetes, um contrato nascido da necessidade, uma tábua de salvação disfarçada de conveniência. Gabriel finalmente se virou, sua voz baixa e controlada. Se você está com dúvidas, a hora de desistir é agora. Não estou, disse ela calmamente. Sua voz mal chegava a ele do outro lado da sala, mas não tremia. Contanto que as regras sejam respeitadas. Ele fez um pequeno aceno com a cabeça e assinou a última página com precisão. Seus movimentos eram clínicos, distantes. Aquilo não era amor, não era nem mesmo amizade, era uma troca. Ela forneceria a ilusão de uma vida familiar estável para proteger a herança dele. Em troca, ele forneceria apoio financeiro e nunca tocaria. Sophie aprenderá da maneira mais difícil o que um toque podia destruir. Seu último relacionamento começara com flores e terminara com hematomas tão bem escondidos que pareciam segredos. Desde então, ela construíra muros tão altos que ninguém ousava escalar. Até Gabriel, que não queria amor. Apenas silêncio, apenas distância. Uma semana depois, casaram-se numa cerimônia privada no cartório, assistida por duas testemunhas silenciosas. Sem votos, sem alianças, apenas tinta no papel mudarão-se para sua propriedade nos arredores de Nova York, uma mansão de vidro e pedra com cômodos vastos demais para o silêncio deles. Ela ficou com a ala oeste, ele com a leste. À noite, o único som era o vento contra o vidro. Sophie decorou seu espaço lentamente, adicionando tecidos macios e cores quentes a uma casa que parecia mais uma sala de reuniões. Algumas plantas, um cavalete que ela não tocava há anos. No início, ela não conseguia dormir, a cama era grande demais, quieta demais. Ela ficava deitada ouvindo cada som, esperando que o passado a alcançasse. Gabriel raramente a via durante o dia. Ele trabalhava turnos de 12 horas na Whitmore Holdings, navegando por batalhas corporativas e escândalos da imprensa. Quando compartilhavam o espaço, era durante jantares silenciosos numa longa mesa de mogno, onde os talheres tilintavam como passos numa catedral. Às vezes, seus olhos se encontravam, brevemente. Ele nunca fazia perguntas, ela nunca oferecia respostas, mas toda vez que ela olhava para cima, captava algo no olhar dele. Um lampejo de algo que não era crueldade nem desejo, apenas consciência. O tipo que dizia, eu vejo você, mesmo que não saiba ao que você sobreviveu. As semanas passavam como nuvens, lentas, sem forma, intocáveis. Então veio o dia em que ela deixou cair sua caneca de café. Ela se espatifou no chão de mármore, sem pensar, Gabriel apareceu ao lado dela. Ele se ajoelhou para ajudá-la a limpar, e seus dedos roçaram nos dela. O contato foi acidental, mas o corpo inteiro dela congelou.
Ela se afastou tão rápido que arranhou a mão num caco de vidro. Gabriel levantou-se e não tentou alcançá-la novamente. Mas algo havia mudado, uma rachadura se abrirá entre eles. Não era desejo, nem mesmo proximidade, apenas humanidade. Naquela noite, ele deixou um pequeno kit de primeiros socorros do lado de fora da porta dela. Sem bilhete. Apenas cuidado em sua forma mais pura e sem palavras. Sophie não sabia o que pensar dele. Ele era poderoso, mas nunca agressivo. Frio, mas nunca cruel. Ela esperava distância, mas não aquele tipo de silêncio, um que ocupava espaço em vez de apenas preenchê-lo. Gabriel, por outro lado, não sabia por que ela permanecia em seus pensamentos. Ele a escolhera por causa de seu desapego. Ela não pediria afeto, não exigiria seu tempo. Ela tinha sido a opção mais segura num mundo cheio de interesseiras e paparazzi. Mas toda vez que ele ouvia os passos dela pelo corredor, algo dentro dele se acalmava. Seu mundo era cheio de coisas afiadas. Advogados, acionistas, aquisições hostis. Mas Sophie se movia como neblina. Suave, evasiva, inesquecível. Certa noite, enquanto uma tempestade rolava sobre as colinas, ela ficou do lado de fora na varanda, deixando o vento embaraçar seu cabelo. Gabriel a viu através do vidro, descalça na pedra molhada, olhos fechados como se ouvisse algo mais profundo que o trovão. Ela não percebeu que ele observava, e ele não desviou o olhar. Dentro daquela mansão construída para negócios, algo não dito começou a criar raízes. Não amor, ainda não, mas algo mais gentil. Uma presença, um ritmo, o espaço entre dois estranhos diminuindo. Então veio a noite que mudaria tudo. Passava da meia-noite. A chuva batia nas janelas como um pensamento inquieto. Gabriel tinha acabado de voltar de uma reunião tardia quando ouviu um grito. Cru, penetrante, aterrorizado. Ele congelou. Veio de novo, abafado, mas inconfundível, vindo da ala oeste. Sem pensar, ele se moveu. A porta do quarto dela estava entreaberta. O luar derramava-se pelo chão, iluminando o contorcer do corpo dela sob as cobertas. Ela se debatia, a respiração presa em suspiros curtos e em pânico. O suor encharcava sua testa. Seus lábios se abriram num grito silencioso. Para, Daniel, por favor, para. Gabriel deu um passo à frente, algo primitivo apertando em seu peito. Ele se ajoelhou ao lado dela e tocou suavemente seu ombro. Sophie, você está sonhando. Ela não acordou. Suas mãos se fecharam em punhos. Ela choramingou. Ei! A voz dele falhou. Está tudo bem, você está segura. Ele não pensou. Apenas reagiu. Deslizando para o lado dela, por cima das cobertas, cuidadoso para não quebrar as regras, ele envolveu o corpo trêmulo dela com um braço. Ela ficou rígida, mas não se afastou. Sua respiração desacelerou. Seu corpo, tenso momentos antes, derreteu-se contra o dele. Em segundos, silêncio. Então, sono. Gabriel ficou. A noite toda. Seu braço sob a cabeça dela. Os dedos dela curvados perto do peito dele. Ele não dormiu. Ele ouviu o ritmo da respiração dela, a chuva, e algo dentro dele que não ouvia há anos. Pela manhã, Sophie se mexeu. Seus olhos se abriram tremulamente. Quando viu ali, acordado, ainda a segurando, ela não gritou. Ela não correu. Sua voz foi um sussurro, mas não de medo. Você ficou. Gabriel não se moveu. Você estava com medo. Ela piscou uma vez. Depois outra. Eu não me lembro de pegar no sono. Eu sei. Ela olhou para o braço dele. Ele começou a se afastar, para recuar para a segurança da distância deles, mas os dedos dela seguraram a manga dele, apenas por um segundo. Aquilo foi tudo que bastou. Algo no contrato havia sido quebrado, e algo neles havia apenas começado. A mansão estava quieta. Sempre quieta demais.
As manhãs começavam com um silêncio tão denso que quase podia ser tocado. O único som era o zumbido distante da máquina de expresso que Gabriel insistia em usar pessoalmente, apesar da disponibilidade da governanta. Sophie costumava acordar antes do nascer do sol, encolhida na ponta da cama, emaranhada num cobertor fino que nunca parecia quente o suficiente. A nova vida deles não tinha forma clara, nem ritmo real. Eles passavam um pelo outro como estranhos, presos num sonho compartilhado. Na teoria, eram marido e mulher. No papel, eram um só. Mas na prática, eram sombras em corredores separados. Gabriel saía cedo todas as manhãs, seus ternos escuros perfeitamente passados, o maxilar tenso de propósito. Sophie o observou da janela uma vez, apenas uma vez, antes de decidir que não queria sentir aquele tipo de dor novamente. Havia algo na maneira como ele se movia, preciso, intocável, como um homem que havia enterrado a ternura há muito tempo. Ela não sabia a comida favorita dele, ou o dia do seu aniversário, e ele nunca perguntou como eram as pinturas dela antigamente. No entanto, estranhamente, ela nunca se sentia vigiada. Naquela mansão de vidro que ecoava como uma catedral, ele nunca invadiu o espaço dela, nunca batia a porta, nunca encarava por muito tempo, mas às vezes ela flagrava os olhos dele demorando-se nas mãos dela durante o jantar, no jeito como os dedos dela se curvavam nervosamente ao redor dos talheres, no jeito como ela passava o guardanapo pela boca como se pedisse desculpas por existir. Ele notava, mesmo quando fingia que não. Eles tinham concordado em alas separadas da casa, mas havia espaços compartilhados, a sala de jantar, o jardim, o ocasional evento corporativo que tinham que comparecer juntos, de braços dados para as câmeras, e depois carros separados de volta para casa. Sophie odiava aquilo, odiava o jeito como as pessoas olhavam para ela como se tentassem decifrar o que ela estava fazendo ao lado de um homem como ele. Sorria, Gabriel sussurrou uma vez, baixinho, enquanto os flashes disparavam em seus rostos. É só fachada. E ela sorriu. Não para as câmeras, mas para ele, pela maneira como a mão dele firmava gentilmente a cintura dela, mesmo que tivessem jurado manter distância. De volta a casa, retornavam ao silêncio. Uma noite, enquanto a chuva pressionava as janelas, ela ouviu música vindo fracamente da ala leste. Não era música clássica. Era jazz. Cru. Lento. Antigo. Gabriel estava em algum lugar atrás das paredes, sozinho, deixando um trompete preencher o espaço com melancolia. Sophie sentou-se no chão de seu ateliê, cercada por caixas fechadas de pincéis e telas em branco. Seus dedos coçavam, mas ela não conseguia tocá-los. O medo ainda vivia em seu peito, pesado e teimoso. E se no momento em que ela pintasse de novo? Ela se lembrava de tudo. Mas algo naquela música infiltrando-se pela mansão como uma memória a fez parar. Na manhã seguinte, Gabriel já tinha ido embora. Ela encontrou um pequeno pacote perto da cafeteira. Chá de camomila. Ela não tinha pedido, não tinha mencionado a insônia, mas de alguma forma, ele sabia. Ela preparou uma xícara e sentou-se no balcão da cozinha, encarando o vapor. Quando ele voltou naquela noite, ela o encontrou à mesa. O silêncio habitual se estendeu entre eles como neblina, até que a voz dela o rompeu. Obrigada, disse ela suavemente, sem olhar para cima. Gabriel olhou para ela, surpreso. Pelo quê? O chá? Ele assentiu uma vez, como se não soubesse ao certo como responder. Você não estava dormindo. Ela não perguntou como ele sabia, apenas assentiu também. E foi só isso. Mas o silêncio parecia diferente naquela noite. Não pesado, não frio, apenas quieto. E então veio o momento que mudaria tudo. De novo. Foi pequeno. Quase nem foi um momento. Sophie estava tentando alcançar um copo na prateleira de cima da cozinha. Ela ficou na ponta dos pés, os dedos roçando a borda, mas o copo escorregou. Ela arfou, olhos arregalados enquanto ele começava a cair. Gabriel o pegou. A mão dele moveu-se rápida, precisa, agarrando o copo no ar antes que se espatifasse. Sophie congelou. Seus rostos estavam repentinamente muito próximos.
A respiração deles, rasa. O peito dela roçou no braço dele. Ela recuou instantaneamente, as bochechas queimando. Eu não quis. Está tudo bem, disse ele, com a voz baixa e legível. Ele colocou o copo na mesa gentilmente. Nenhum dano feito. Ela sentiu, recuando como um cervo assustado. Mas não saiu da sala. Em vez disso, encostou-se no balcão, o coração acelerado, sentindo o eco daquele momento vibrar em sua espinha. Ele ficou ali por mais um segundo, observando-a. E então saiu. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Não por medo, mas pela sensação da mão dele roçando a dela, porque algo quente havia se agitado dentro dela, desconhecido, mas não indesejado. Gabriel sentiu também. De volta à sua ala, ele afrouxou a gravata, encarando o reflexo no espelho. O que estava acontecendo? Aquilo não deveria se tornar real. O contrato tinha sido claro. Ele escolhera Sophie justamente por causa dos limites dela. Os muros dela a tornavam segura, previsível. Mas agora, ele estava começando a desejar poder cruzar a linha. Nos dias seguintes, os jantares ficaram um pouco mais longos. Ela começou a chegar à mesa 5 minutos antes. Ele ficava 5 minutos a mais. Ainda não conversavam muito, mas quando faziam, os silêncios entre as frases não eram tão cortantes. Você gosta do que faz? Perguntou ela certa noite. Ele olhou para cima. O garfo parou no ar. Gostar? Na empresa? Ele pensou por um momento. Eu não sei. Faço isso há tanto tempo que não sei se algum dia já me perguntei isso. Ela sentiu lentamente. Eu costumava pintar. Ele olhou para as mãos dela, depois para as manchas de tinta seca sob as unhas dela. A voz dele foi tranquila. Você ainda pinta? Os olhos dela se arregalaram um pouco. Naquela noite, ela abriu uma caixa, tirou um pincel, apenas o tocou, e pela primeira vez em anos, não recuou. Gabriel notou o brilho suave sob a porta dela ao passar mais tarde naquela noite. Ficou aceso até o amanhecer. Ele não disse nada. Mas dentro dele, algo se suavizou. Uma manhã, ao passar por ele na escada, ela disse: Sua música. O jazz. Eu ouvi. Era bonito. Ele piscou. Você estava ouvindo? Eu gostei. E então ela se foi, deixando para trás o cheiro de lavanda e algo não dito. Naquela noite, ele tocou a mesma faixa novamente, só um pouco mais alto. No mundo compartilhado de vidro e pedra deles, nada dramático havia mudado. Mas tudo parecia diferente. Havia novos padrões agora. Regras não escritas. A caneca dela aparecia ao lado da dele no balcão. A voz dele suavizava ao dizer o nome dela. Não eram amantes. Não eram amigos. Mas não eram mais estranhos. O contrato estava intacto. Mas a distância? Estava começando a fraturar. E enquanto Sophie estava parada na janela numa noite, observando os relâmpagos dançarem sobre as colinas, ela sussurrou algo para o vidro. Acho que não odeio mais estar aqui. O que ela não sabia era que Gabriel, no fim do corredor, estava encarando a mesma tempestade, imaginando quando chegaria o momento em que não conseguiria mais seguir as regras que ele mesmo havia escrito. Eram quase 3 da manhã quando o grito estilhaçou o silêncio. Gabriel sentou-se na cama num sobressalto, o coração disparado, os restos de um sono inquieto desaparecendo instantaneamente. O som viera da ala oeste. Um grito, agudo, quebrado, seguido de uma série de gemidos abafados. Não era o tipo de barulho que se imagina. Era real demais. E era Sophie. Ele hesitou por apenas um segundo. As regras. O contrato. A distância. Mas a voz dela, crua, implorando, ecoou na mente dele como um tiro de aviso. Ele já estava se movendo antes que o pensamento terminasse. Pelo corredor escuro, descalço no mármore frio, a tempestade lá fora combinava com um tumulto dentro dele.
Ele não bateu. Empurrou a porta do quarto dela. O ar cheirava levemente a lavanda e medo. O luar derramava-se sobre a cama, onde Sophie se contorcia violentamente sob os lençóis. Suas mãos estavam cerradas, os braços se debatendo como se tentassem lutar contra algo invisível. O rosto dela contorcido de dor. Não, não, para com isso, Daniel, sai de perto de mim. O peito de Gabriel apertou. Ele não sabia a história toda ainda, mas conhecia aquele nome, aquele que ela nunca pronunciava em voz alta a menos que algo dentro dela se quebrasse. Ele avançou em direção a ela, a voz suave, mas firme. Sophie, é só um sonho. Você está segura. Mas ela não acordou. Seus gritos ficaram mais agudos. Sem pensar, ele a alcançou, quebrando cada linha do contrato, e colocou a mão gentilmente no ombro dela. Sophie. Ela recuou mesmo dormindo. Lágrimas encharcavam suas têmporas. O corpo todo dela tremia enquanto ela gritava novamente. Ele se ajoelhou ao lado da cama, incerto, e então, lentamente, fez algo que nunca imaginou fazer naquela casa. Ele subiu na cama, por cima das cobertas, totalmente vestido, cuidadoso para não assustá-la mais. Então se deitou ao lado dela, não como um marido, não como um estranho, mas como algo mais próximo de um protetor, um escudo. Ele envolveu um braço ao redor dela sem pressionar, deixando-a sentir o calor de outro ser humano, não um que exigia, mas um que ficava. E devagar, bem devagar, o corpo dela começou a se acalmar. Os punhos se abriram. A respiração se estabilizou. O choro silenciou. Ela se mexeu, apenas levemente, e se aninhou na curva do peito dele, a mão descansando perto do coração dele. Ele não se moveu. Pela primeira vez em sua vida adulta, Gabriel Whitmore não pensou em ações da empresa, reuniões de conselho ou legado. Pensou apenas na mulher em seus braços e nos soluços silenciosos que haviam desaparecido em paz. O tempo passou como um sussurro. Ele ficou a noite inteira, não por obrigação, não por culpa, mas porque algo nele, algo enterrado por anos, recusava-se a deixá-la sozinha. Na manhã seguinte, Sophie se mexeu enquanto a luz do sol aquecia os lençóis. Seus cílios tremularam antes que seus olhos se abrissem, turvos de confusão. Ela ainda estava envolta em calor. Um batimento cardíaco constante ecoava sob seu ouvido. Ela ficou rígida. Gabriel não se moveu. Ele estava acordado, estava há horas, observando-a respirar, prendendo a respiração, incerto do que ela faria quando percebesse. Ela se ergueu devagar, cuidadosa para não assustar nenhum dos dois. Os olhos dela encontraram os dele, arregalados, ilegíveis. Você estava aqui, disse ela, num sussurro quase inaudível. Ele assentiu. Você estava tendo um pesadelo. Ela desviou o olhar, envergonhada. Eu não queria. Você não precisa explicar, disse ele suavemente. Você não precisa se desculpar. O silêncio pairou entre eles, e então ela fez a pergunta para a qual ele não havia se preparado. Por que você ficou? Ele não respondeu de imediato, não com palavras. Em vez disso, olhou para ela como um homem olhando para a luz do sol através de vidro quebrado. Algo bonito, frágil, estilhaçado em alguns lugares, mas ainda brilhando. Por que você não merecia passar por isso sozinha? Disse ele finalmente. Ela piscou forte, como se contivesse as lágrimas. Você quebrou o contrato. Eu quebrei, disse ele. E faria de novo. Os lábios dela se abriram, mas ela não disse nada. Apenas assentiu. Uma vez. Daquele momento em diante, o contrato não parecia mais uma lei. Parecia história. Mais tarde naquela noite, Sophie bateu suavemente na porta dele. Gabriel abriu, já vestido de calça de moletom e camiseta, não mais o CEO de terno, mas um homem suspenso entre papéis. A voz dela tremia. Você dormiria no meu quarto de novo hoje? Ele não hesitou. Claro. Sem toques, ela esclareceu, como se tivesse medo de si mesma, dele, de como a segurança poderia parecer boa cedo demais.
Eu sei, respondeu ele. Apenas presença. E foi isso que ele lhe deu, noite após noite. Ele se deitava por cima das cobertas, braços cruzados atrás da cabeça, observando as sombras no teto. Sophie descansava de costas no início. Mais tarde, começou a dormir de lado, virada para ele. A distância entre eles diminuiu com o tempo, mas ele nunca cruzou a linha novamente, a não ser que ela o fizesse. Em algumas noites conversavam em voz baixa, compartilhando fragmentos de suas infâncias. Noutras noites, não diziam nada. O silêncio tornou-se sagrado e, de alguma forma, naquele acordo tácito, uma conexão mais profunda do que qualquer beijo começou a crescer. Sophie começou a pintar novamente, não telas completas, apenas cores, formas, movimentos, um pincel mergulhado em tons quentes que ainda não tinham nomes. Gabriel notou os riscos fracos de carmesim e índigo no antebraço dela uma manhã e não disse nada, mas seu peito apertou com algo parecido com admiração. Ela estava se curando, e tudo começou naquela noite, a noite em que ele quebrou o contrato, por compaixão, não para reivindicá-la, mas para mostrar a ela que nem toda proximidade é controle. Ele nunca mencionou Daniel novamente, mas via nos olhos dela, o jeito como as sombras ainda pairavam em certos cantos da mente dela, e fez a si mesmo um voto silencioso de ser um espaço onde ela nunca precisasse recuar. Uma noite, enquanto estavam deitados no escuro, Sophie falou na calmaria. Eu não lembro a última vez que dormi sem acordar com medo. Gabriel virou a cabeça na direção dela. Você dormiu hoje? Ela olhou para ele, os olhos brilhando no escuro. Por que você estava lá? Ele engoliu em seco. Eu sempre estarei. O quarto ficou quieto novamente, mas desta vez o silêncio continha algo terno, uma promessa sem pressão, uma proximidade sem custo. O contrato, antes um muro, tornará-se irrelevante, e enquanto Gabriel adormecia ao lado dela, percebeu que as regras que ele havia escrito não o protegiam mais, elas haviam se tornado a própria coisa da qual ele desejava escapar, porque o que ele sentia agora, agitando-se suavemente, perigosamente, não era estratégia, era desejo, e ele não tinha ideia do que fazer com isso. Na manhã seguinte ao dia em que Gabriel a abraçou durante o pesadelo, a mansão não parecia a mesma. Não estava mais barulhenta, as paredes ainda sussurravam, os pisos ainda ecoavam, mas algo havia mudado. Estava no modo como Sophie demorava mais no balcão da cozinha, observando o café pingar em vez de correr de volta para sua ala. Estava no modo como Gabriel servia o chá dela antes que ela pedisse, deslizando a xícara pela ilha de mármore com um olhar silencioso, a manga dele roçando a borda da mão dela. Por semanas viveram como estátuas em galerias paralelas, imóveis, separados, intocados. Agora, sem palavras, seus dias começaram a se alinhar. Sophie não recuava mais quando os passos dele soavam no corredor. Gabriel, por sua vez, parou de andar tão deliberadamente, como se tentasse não perturbá-la. A casa, antes cheia de evasivas, começou a respirar com um novo ritmo. Toda noite ele ia ao quarto dela, batia primeiro, sempre, e toda vez ela dizia a mesma palavra, sim. No começo era apenas pelos pesadelos, mas logo se tornou outra coisa, não um romance, não desejo, ainda não, algo mais calmo, presença. Ele nunca se despia, deitava-se por cima das cobertas, braços cruzados no peito ou atrás da cabeça, como um sentinela vigiando o sono dela. Às vezes ele cochilava, às vezes não, mas estava sempre lá quando ela acordava. E Sophie? Ela parou de trancar a porta, começou a dormir a noite toda, profundamente, pacificamente, e a cada manhã seus olhos se abriam um pouco mais suaves. Certa noite, ela voltou para o quarto e encontrou um livro em sua mesa de cabeceira, uma cópia gasta de O Pequeno Príncipe, seu favorito desde a infância. Ela o pegou devagar, o coração disparando na garganta. Dentro da capa havia um post-it escrito com uma caligrafia masculina e caprichada. Você mencionou uma vez, pensei que poderia te ajudar a sonhar com outros planetas hoje à noite. Nossa! Ela pressionou o bilhete contra o peito. Não era grandioso, não era espalhafatoso, mas era a primeira vez que alguém se lembrava de algo tão pequeno sobre ela e oferecia sem esperar nada em troca. Mais tarde naquela semana, Gabriel chegou em casa mais tarde do que o normal.
Sophie esperou na cozinha mais tempo do que pretendia, bebendo chá, mexendo na bainha do suéter. Quando finalmente ouviu o carro na entrada, levantou-se rapidamente, surpresa com quanto seu corpo reconhecia o retorno dele. Ele entrou parecendo exausto, a gravata desfeita, o cabelo levemente fora do lugar. Não queria te deixar esperando, disse ele, notando-a no balcão. Ela deu de ombros, tentando parecer casual. Eu não estava esperando, só não conseguia dormir. Uma pausa. Então ele perguntou. Quer que eu suba? Ela olhou para a caneca, depois de volta para ele. Sim. E quando subiram as escadas juntos, pareceu diferente, não como um ritual, mas como uma escolha, feita em uníssono silencioso. Naquela noite, antes de apagar o abajur, Sophie disse algo que não dizia desde o casamento. Boa noite, Gabriel. Ele olhou, surpreso, depois assentiu uma vez. Boa noite, Sophie. Na manhã seguinte, ela riu pela primeira vez. Foi de algo pequeno. Gabriel acidentalmente derramou suco de laranja em um relatório de negócios enquanto checava o telefone na cozinha. A expressão dele foi tão genuinamente irritada, tão humana, que Sophie explodiu numa risada quieta e repentina. Ele se virou para ela, assustado, depois sorriu. Um sorriso real. Não ria, disse ele, tentando não sorrir mais. Isso era um resumo de diretoria de 10 páginas. Ela riu de novo, os olhos brilhando. Parece que agora é um resumo de café da manhã. E assim, a tensão se quebrou. Naquele dia ela pintou, não apenas linhas, mas cor, forma. Um esboço de uma figura sentada numa janela, olhando para fora. O rosto estava inacabado. Mas os ombros? Pareciam familiares, sólidos, vigilantes, como alguém que ficará durante a tempestade. Gabriel passou pelo ateliê mais tarde e parou na porta. Ela não o viu, a princípio. Estava concentrada, uma mancha azul na bochecha, uma mecha de cabelo grudada nos lábios. Ele a observou por um longo momento, sem dizer uma palavra, porque pela primeira vez ela parecia pertencer à própria pele novamente. Naquela noite, Sophie preparou o jantar. Não era chique. Massa, vinho, uma mesa tranquila perto das portas do jardim. Quando Gabriel entrou e viu as velas acesas, a música suave tocando, ele parou. Você não precisava fazer isso, disse ele gentilmente. Eu sei, respondeu ela. Eu quis. Comeram devagar, a conversa suave, mas constante. Ela perguntou sobre a irmã dele. Ele perguntou sobre os pincéis favoritos dela. Compartilharam histórias de infância, nada muito pesado, mas o suficiente para colorir os contornos de quem eram antes que o mundo os endurecesse. Depois, ela o acompanhou até a escada. Ele olhou para ela, mãos nos bolsos, e antes que qualquer um dos dois pudesse nomear o sentimento, Sophie disse novamente. Você fica? Naquela noite ele se deitou mais perto, sem tocar, sem forçar, mas mais próximo do que o normal, e quando ela buscou a mão dele sob as cobertas, hesitante, leve como uma pluma, ele não se moveu, não falou. Apenas deixou os dedos dela descansarem contra a palma dele, enroscados suavemente como um segredo. Ficaram assim até o amanhecer. De manhã, ela encontrou uma tela no cavalete com uma única pincelada de dourado. Ela não se lembrava de ter pintado aquilo, mas algo naquela cor parecia com ele. Os pincéis eram velhos, mas as mãos dela se lembravam deles. Encaixavam como uma memória, estranhos no início, depois subitamente naturais. Sophie estava diante do cavalete, descalça, o cabelo preso num coque frouxo, tinta já manchando os nós dos dedos. A luz da manhã filtrava-se pelas amplas janelas de vidro, envolvendo o estúdio num silêncio dourado. Ela não pintava há anos, não desde que o silêncio de seu último relacionamento sufocara sua criatividade. Daniel não tinha levado apenas a confiança dela. Ele roubara as cores dela. Ele dizia que a arte dela era infantil, inútil, que ninguém jamais entenderia o que ela tentava expressar. Com o tempo, ela acreditou nele, mas Gabriel nunca dissera uma palavra sobre a pintura dela. Nunca elogiou, nunca pressionou,
apenas abriu espaço. E de alguma forma, aquele silêncio, o tipo certo de silêncio, era mais alto do que qualquer elogio. Agora ela mergulhava o pincel num azul marinho profundo e o passava pela tela. Uma única pincelada. Hesitante. Irregular. Ela recuou. Encarou. Depois tentou de novo. Desta vez carmesim. Ousado, ferido e vivo. Ela não tentou explicar o que estava criando. Nem ela mesma sabia. Tudo o que sabia era que algo dentro dela começara a se mover novamente. Algo suave, selvagem e desesperadamente dela. Naquela tarde, Gabriel parou do lado de fora da porta do ateliê. Estava levemente entreaberta. Ele não pretendia se intrometer, mas a visão pela fresta o fez parar. Sophie estava no meio da sala, pincel numa mão, paleta na outra. A camisa dela estava respingada de cor, o jeans manchado perto dos joelhos. Um zumbido suave saía de seus lábios, sem melodia, mas cheio de fôlego. Havia uma mancha ocre em sua bochecha. Ela parecia radiante e completamente alheia a ele. Ele poderia ter ficado ali para sempre, mas recuou silenciosamente, dando-lhe a privacidade que ela não sabia que precisava. Mais tarde, quando ela se juntou a ele na cozinha, com as bochechas coradas pelas horas no estúdio, encontrou um pequeno bilhete ao lado de sua xícara de chá. Bem-vinda de volta. Apenas 3 palavras. Mas ela sabia o que significavam, e seu peito apertou com algo parecido com gratidão. Nos dias seguintes, seu estúdio se transformou. Telas em branco sumiram uma a uma. A sala encheu-se de cor, de vida. O cheiro de óleo de linhaça e acrílico preenchia os corredores, substituindo a esterilidade fria que antes marcava a ala dela. Gabriel nunca pediu para ver o trabalho dela, mas notava como a postura dela mudava, como ela ficava mais ereta, sorria por mais tempo, como os olhos dela começavam a refletir a luz em vez de absorvê-la. E Sophie notava coisas sobre ele também. Ele chegava em casa mais cedo agora, virava o telefone para baixo durante o jantar. Uma vez ela o flagrou encostado no batente da porta do jardim, olhando para as flores com uma suavidade que ela não tinha visto antes. Ele ainda era um homem de controle, ainda preciso, contido, mas agora ela vislumbrava o menino que ele devia ter sido um dia, antes que a ambição esculpisse arestas afiadas nele. Uma noite, ela entrou na sala de estar e o encontrou ao piano. Ela não sabia que ele tocava. A peça era simples, lenta, melancólica. Ela ficou quieta nas sombras, apenas observando os dedos dele dançarem pelas teclas como se contassem uma história que só ele podia ouvir. Quando terminou, ele olhou para cima e a viu. Seus olhos se encontraram, e naquele olhar algo passou entre eles que nenhum dos dois ousou nomear. Ela se aproximou devagar e sentou-se no chão ao lado do piano, descansando a bochecha nos joelhos. "Você sente falta?" perguntou ela. Ele se virou para ela. "Falta de quê?" "De tocar para você mesmo?" "Antes de tudo virá responsabilidade." Ele ficou quieto por um longo momento. Então disse: "Não sei se lembro como é essa sensação." Ela não falou, apenas ficou ali ao lado dele enquanto o silêncio os envolvia novamente, mas não como antes. Agora era uma ponte. Mais tarde naquela semana, Sophie trouxe uma de suas pinturas menores para a sala de jantar. Não estava terminada, mas era crua, honesta. Uma figura parada na beira de um penhasco, cercada por ondas de cor, medo, memória e movimento. Ela a colocou sobre a mesa antes do jantar. Gabriel parou quando viu. Ele não falou de imediato, apenas olhou de verdade. Então disse: "Ela parece estar esperando por algo." Sophie piscou. "Ela está." "O quê?" Ela hesitou, depois sussurrou: "Um motivo para ficar." Gabriel encontrou os olhos dela do outro lado da mesa. "Você não precisa de um motivo," disse ele calmamente. "Você é um." Ela olhou para baixo, o coração disparado. Algo havia mudado novamente. Mais tarde naquela noite, quando ele se juntou a ela no quarto, trouxe sua cópia de O Pequeno Príncipe. Leram algumas páginas em silêncio,
lado a lado sob o brilho suave do abajur. Em certo momento ele pausou e perguntou: Você lembra por que ama tanto essa história? Ela assentiu. Porque me lembra que as coisas mais importantes são invisíveis. Ele sorriu levemente. Como confiança, ou cura, acrescentou ela. Eles não deram as mãos naquela noite, mas seus corações não eram mais estranhos. Uma manhã ela pintou algo novo, um homem e uma mulher parados separados, mas unidos por fios dourados que cintilavam através de um céu tempestuoso. Não era sobre romance, era sobre presença, sobre a segurança de ser visto e não tocado, segurado sem ser capturado. Sophie olhou para a tela terminada, os dedos manchados de dourado. Ela recuou e percebeu que o tinha pintado, não em semelhança, mas em essência, no modo como a figura estava parada, vigilante, protetora, nunca ameaçadora, e no modo como a luz se curvava em direção a ele. Naquela noite, ela convidou Gabriel para o ateliê. Ele entrou devagar, incerto. Era a primeira vez que ela permitia a entrada dele no espaço que mantinha como santuário. Ela gesticulou para a pintura. Esse é você. Ele olhou, os olhos suavizando. E pela primeira vez, Gabriel Whitmore, o homem que nunca deixava ninguém entrar, sentiu-se visto, não como CEO, não como marido no papel, mas como ser humano. Ele se virou para ela. É lindo. Sofia assentiu. Assim como as coisas às quais sobrevivemos. Ficaram em silêncio, cercados por cor, memória e algo mais florescendo silenciosamente no espaço entre eles. Não amor, ainda não, mas algo forte o suficiente para segurá-lo quando chegasse. O convite chegou num envelope branco, espesso de elegância e pressão. Sophie o encontrou no balcão da cozinha ao lado de sua xícara de chá, o nome dela escrito em tinta dourada elegante. Dentro, um pedido formal de Vitória Whitmore, mãe de Gabriel, para a presença do Sr. e Sra. Whitmore no baile anual da Fundação Whitmore. O estômago de Sophie revirou. O evento era um dos mais prestigiados da costa leste. Um oceano de vestidos, câmeras, sussurros e sorrisos calculados. A ideia de entrar naquele espaço ao lado de Gabriel, exposta ao julgamento, à política familiar e a ele, fez seus joelhos fraquejarem. Naquela noite, ela sentou-se encolhida no sofá do quarto, o convite intocado na mesa lateral. Gabriel bateu uma vez antes de entrar. Ele não falou de imediato. Não vou te obrigar a ir, disse ele finalmente. Mas minha mãe está esperando. É importante para ela, para a empresa. Sofia assentiu lentamente. Então não é sobre você? Ele pausou. É sobre nós dois, mas principalmente é sobre mostrar ao mundo que somos sólidos. Ela olhou para ele. E nós somos? Um silêncio se estendeu. Então, calmamente. Estamos chegando lá. Ela suspirou. As pessoas vão falar, julgar, encarar. Estarei bem ao seu lado, disse ele firme, o tempo todo. Aquela promessa, simples e firme, ancorou-a. Ainda assim, os dias seguintes foram um borrão de tensão. Um estilista foi à mansão a pedido de Gabriel. Sophie não tinha nada adequado para um evento tão formal e, embora protestasse, acabou permitindo ser medida, ajustada, transformada. Quando ela vestiu o suave vestido champanhe na noite do baile, algo em seu reflexo a assustou. Ela parecia poderosa, não por causa do vestido ou da maquiagem, mas pela maneira como se portava, como uma mulher aprendendo a não se encolher. Gabriel estava na base da escada, vestido num smoking preto, cada detalhe preciso, as abotoaduras, o perfume, o silêncio. Quando olhou para cima e a viu, congelou. O olhar dele varreu-a, não com fome, mas com admiração. Você está. Ele pigarreou, está radiante. Ela sorriu levemente, os olhos tremeluzindo de nervosismo. Não solte a minha mão hoje à noite. Não vou, disse ele, aconteça o que acontecer. O baile acontecia na propriedade Whitmore no centro, uma obra-prima arquitetônica cheia de lustres, alianças sussurradas e segredos polidos. Flashes explodiram assim que saíram do carro. Gabriel, aqui. Essa é sua esposa?
Primeira aparição pública. Senhora Whitmore, dê um sorriso para nós. O peito de Sophie apertou, mas o aperto de Gabriel na mão dela nunca falhou. Ele a guiou pelas câmeras, para dentro do saguão de mármore iluminado como um sonho, e um campo de batalha. Victoria Whitmore desceu as escadas como uma rainha, alta, de cabelos prateados e intimidantemente composta. Ela cumprimentou Gabriel com beijos no ar, depois se virou para Sophie com um sorriso calculado. Você se arruma muito bem, querida, disse ela. Sophie sorriu educadamente. Obrigada pelo convite. Victoria inclinou a cabeça. Vamos torcer para que você se garanta esta noite. Essas pessoas são observadoras. Ela não está aqui para se apresentar, Gabriel interrompeu, o tom calmo, mas afiado. Ela está aqui como minha esposa. O sorriso de Victoria não vacilou. Claro, querido. Só quis dizer que as aparências importam. Sophie endireitou a postura. Ela não era mais a garota que se escondia nos cantos. Entrou no salão de baile com Gabriel ao seu lado, cada passo alto em seus próprios ouvidos. O salão estava cheio de vestidos brilhantes, ternos sob medida e olhos. Tantos olhos. Sussurros a seguiam como fumaça. É ela. Ouvi dizer que era artista, ou algo assim. Não é exatamente o que imaginei para o Gabriel. Ela segurou a mão de Gabriel com mais força. Então, do outro lado do salão, avistou Travis, o primo de Gabriel. Ele era charmoso, todo sorrisos e graça ensaiada. Mas seus olhos. Seus olhos eram facas envoltas em veludo. Ele se aproximou com uma taça de champanhe na mão. Ora, se não são os recém-casados, disse ele suavemente. Sophie, não é? Ouvimos tão pouco sobre você. Ela encontrou o olhar dele sem piscar. Imagino que tenha sido intencional. A mão de Gabriel moveu-se sutilmente para a base das costas dela. Apoio, não posse. O sorriso de Travis diminuiu. Arisca, gostei disso. Tenho certeza de que o conselho também gosta. A expressão de Gabriel não mudou. Cuidado, Travis. Você está enferrujado quando se trata de sutileza. Antes que a tensão pudesse aumentar, Victoria reapareceu com uma nova onda de convidados para cumprimentar. Sophie e Gabriel foram em direção ao jardim para tomar ar. A noite havia esfriado, a música do quarteto de cordas flutuava pelas portas abertas. Não foi tão ruim, disse Sophie, exalando. Eu te disse que ficaria perto, respondeu Gabriel. Mas então tudo congelou. Do outro lado do pátio, perto das fontes, uma figura familiar estava parada observando a Daniel. A respiração dela prendeu. O corpo dela gelou. Não podia ser. Ele deveria ter ido embora, estar fora do estado, fora da vida dela. Mas lá estava ele, sorrindo. Gabriel sentiu a mão dela ficar rígida na sua. O que foi? Ela não respondeu. Ele se virou para seguir o olhar dela, e seu maxilar trincou. Quem é aquele? Ela sussurrou. Daniel. E assim, a pele dela se arrepiou, os joelhos fraquejaram. Gabriel colocou-se na frente dela de forma protetora. Fique aqui. Mas ela agarrou o braço dele. Não. Por favor, não me deixe sozinha. Ele olhou para ela, viu o terror nos olhos dela. E pela primeira vez, Gabriel Whitmore, CEO, estrategista, herdeiro, esqueceu o contrato, esqueceu a política, esqueceu a plateia. Ele puxou Sophie para seus braços, ali mesmo nos degraus do baile. Não uma performance. Não para a imprensa. Um escudo. Ele a levou para um canto tranquilo e sussurrou. Você está segura. Não vou deixar ele chegar perto de você. A respiração dela estava errática. Pensei que tivesse superado isso. Pensei que estava bem. Você está, disse ele suavemente. Você é corajosa. Isso não apaga aquilo. Ela olhou para ele, os olhos vidrados. Ele acabou comigo.
Gabriel balançou a cabeça. Não, Sophie. Ele te quebrou. Mas é você quem escolheu se curar. Ela fechou os olhos, os braços dele ainda ao seu redor. E pela primeira vez em público, ela não sentiu que estava sendo observada. Sentiu-se amparada. Deixaram o baile mais cedo. Gabriel não esperou por desculpas ou explicações. No momento em que a mão de Sophie tremeu na dele, ele se virou para Vitória, ofereceu um breve aceno e sussurrou algo para a equipe. Em minutos, estavam no banco de trás do sedã preto dele. O motorista instruído a não falar. Sophie sentou-se encolhida contra a janela, os braços enrolados firmemente ao redor de si mesma, os olhos perdidos no borrão das luzes da cidade. Ela não dissera uma palavra desde que vira Daniel. Gabriel não pressionou, mas ficou perto, sem tocar. Apenas ali. O silêncio entre eles não era mais desconhecido. Mas este parecia mais pesado, como o vidro prestes a rachar. Quando chegaram à mansão, ela não esperou por ele. Subiu as escadas, indo direto para o quarto, a bainha do vestido arrastando atrás como um fantasma. Gabriel a seguiu à distância. Ela empurrou a porta, mas não entrou. Em vez disso, parou na soleira, uma mão segurando o batente. Então, sem se virar, sussurrou. Você entra? Ele deu um passo à frente. Claro. Ela caminhou até a beira da cama e sentou-se. Lentamente, com dedos trêmulos, começou a desabotoar os botões de pérola do vestido. Gabriel virou-se, dando-lhe privacidade, mas não saiu. Preciso te contar, disse ela com a voz oca, tudo. Ele se virou de volta. Ela agora estava com um roupão largo, rosto limpo, cabelo solto como uma cortina escondendo sua vulnerabilidade. Não espero que você conserte isso, continuou ela, mas não quero continuar me escondendo de você. Gabriel sentou-se na poltrona à frente dela. Ele não interrompeu. Seu silêncio não era passivo. Era permissão. Sophie respirou fundo. Eu tinha 19 anos quando conheci Daniel, começou ela. Ele era mais velho, confiante. Ele me fazia sentir importante. No começo era gentil, doce até. Ele me incentivava a pintar, dizia que eu tinha um domingo. Ela pausou, os olhos vidrados. E então, mudou. A voz dela ficou tensa. Ele começou a criticar tudo. Meus amigos, minhas roupas, minhas pinturas. Dizia que eu era emotiva demais, sensível demais, que minha arte era infantil, que eu devia ser grata por alguém como ele ver algo em mim. O maxilar de Gabriel trincou, mas ele não disse nada. Então veio o isolamento, continuou ela. Pouco a pouco, ele me fez depender dele. Parei de pintar, parei de ver as pessoas. Eu acreditei nele quando disse que ninguém mais me aceitaria. Que eu estava quebrada. As mãos dela tremiam agora. Ele nunca me bateu. Não da maneira que as pessoas esperam. Mas ele me destruiu de dentro para fora. Eu me perdi completamente. Foi preciso tudo que eu tinha para ir embora. E quando fiz, prometi a mim mesma que nunca deixaria ninguém se aproximar de novo. Ela olhou para cima, diretamente nos olhos de Gabriel. Até você. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Você não forçou sua entrada. Você apenas ficou. E eu não sabia o quanto precisava disso até esta noite. Gabriel exalou lentamente, com as mãos entrelaçadas com força no colo. Sophie, disse ele gentilmente, você nunca precisou ser consertada. O que ele fez com você foi crueldade, não a verdade. E o fato de você ter se afastado disso, de ter reconstruído qualquer parte de si mesma. Isso é força. Ela fechou os olhos, deixando escapar um soluço. Ele se levantou, aproximou-se devagar e ajoelhou-se diante dela. Preciso que você saiba de uma coisa, disse ele. Este casamento começou como uma estratégia, uma forma de proteger a empresa. Você nunca deveria ter importado. Ele olhou para ela, vulnerável agora. Mas você importa. Ela piscou.
Gabriel. Ele alcançou a mão dela e, desta vez, ela não se afastou. Não vou deixar ele chegar perto de você novamente, disse ele. Eu prometo. Sophie sussurrou, ele foi convidado. Alguém sabia que ele estaria lá. A expressão de Gabriel escureceu. Então eu vou descobrir quem foi, e vou garantir que isso não aconteça de novo. Ela se inclinou para ele, encostando a testa em seu ombro. Eu não quero mais ter medo. Você não terá, murmurou ele. Não enquanto eu estiver respirando. Naquela noite, ela não pediu para ele dormir por cima das cobertas. Ela puxou o cobertor. Sem dizer nada, Gabriel deitou-se ao lado dela, totalmente vestido, cuidadoso, presente. E quando os dedos dela procuraram os dele, ele não apenas segurou sua mão. Ele acolheu o luto dela, a raiva dela, a força dela, o renascimento dela. Na manhã seguinte, ele fez uma ligação antes do nascer do sol. Quero tudo sobre Daniel Carver, disse ele ao telefone. Onde ele trabalha, onde mora, quem o convidou para o baile de gala. Quero cada detalhe. No final do dia, ele tinha nomes. Travis. Seu primo, sempre charmoso, sempre calculista, havia estendido o convite sob o pretexto de networking, mas o momento era preciso demais, cruel demais. Gabriel o confrontou na noite seguinte, no prédio da Whitmore Holdings. Você cruzou uma linha, disse ele, ficando cara a cara com Travis no lounge executivo. Travis arqueou uma sobrancelha. Ela é sua esposa, Gabriel. Ela não deveria ser capaz de lidar com um pouco de pressão? Gabriel nem piscou. Você convidou o abusador dela para um evento público. Convidei um convidado com potencial de negócios. A voz de Gabriel caiu para um tom gélido. Você está acabado. Travis riu. Você acha que pode me cortar fora? O conselho confia em mim. Gabriel sorriu friamente. Não quando ouvirem as gravações. Travis empalideceu. De volta à mansão, Gabriel ainda não contou tudo a Sophie. Não porque não confiasse nela, mas porque queria protegê-la de mais estresse. Em vez disso, ele voltou ao estúdio dela, onde ela estava pintando novamente. Ele observou da porta. O que é desta vez? Perguntou suavemente. Ela sorriu. Algo novo, algo feroz. E era uma tela cheia de fogo. Não destruição, mas transformação. Ela olhou para ele, com cor nas bochechas e os olhos brilhando. Você acredita que as pessoas podem voltar de qualquer coisa? Gabriel entrou no quarto sem hesitar. Acredito que você já voltou. Na segunda-feira de manhã, a mansão não parecia mais um retiro. Parecia uma fortaleza. Gabriel já havia instalado uma empresa de segurança privada quando Sophie acordou. Câmeras foram verificadas, funcionários questionados, listas de acesso revisadas. Cada canto da propriedade foi mapeado com precisão silenciosa. Não era paranoia. Era proteção. Quando Sophie entrou na cozinha naquela manhã, ainda de roupão, com o cabelo bagunçado pelo sono, notou o homem com um discreto ponto eletrônico no ouvido, parado perto da porta da frente. Ela se virou para Gabriel com a testa franzida. Quem é aquele? Gabriel largou o tablet. O nome dele é Ben, ex-marinha. Ele está aqui por você. Ela piscou. Você contratou um guarda-costas? Ele assentiu. 2, na verdade. Um para casa. Um para onde quer que você vá. Eles são treinados para serem invisíveis, mas estão sempre observando. Sophie engoliu em seco. Você não me perguntou. Eu não precisei, disse ele gentilmente. Depois do que aconteceu no baile, não é apenas sobre segurança. É sobre paz de espírito. Você merece dormir sem se perguntar quem pode aparecer no meio da multidão. Ela o encarou por um longo momento, depois assentiu. Obrigada. Naquela tarde, Gabriel recebeu a confirmação do que já suspeitava. Travis havia conspirado com Daniel. Registros telefônicos, e-mails, registros de reuniões,
uma estratégia desenhada para desestabilizar Gabriel atacando o trauma de Sophie, transformando o passado dela em uma arma no exato momento em que o conselho da Whitmore Holdings se preparava para uma votação crítica. Quando ele leu as mensagens, frias, calculadas, pessoais, algo dentro de Gabriel se partiu. Não eram mais apenas negócios. Era a guerra. Ele compartilhou tudo com Sophie naquela noite. Sentaram-se no sofá do estúdio dela, as pernas dela dobradas sob o corpo, um cobertor sobre os ombros. Ele lhe entregou um arquivo impresso, a prova em preto e branco de que seus piores medos haviam sido arquitetados. Ela folheou devagar. Os e-mails, os nomes, os horários. Quando chegou ao fim, exalou trêmula. Eles planejaram isso, disse ela. Cada segundo. Gabriel assentiu, com o maxilar tenso. Eles acharam que você era uma fraqueza, que eu estaria distraído demais para revidar. Ela encontrou os olhos dele. O que você vai fazer? Ele se inclinou para a frente. O que nós vamos fazer? Corrigiu ele. Porque, a partir de agora, não sou o único nesta luta. Ela olhou para ele, surpresa. Quero você ao meu lado, disse ele. Não apenas como minha esposa no papel, mas como minha parceira. Minha igual. Preciso da sua força, Sophie. E da sua voz. A respiração dela falhou. Você não tem medo do que as pessoas vão dizer? Perguntou ela. Deixe que falem, disse Gabriel. Você sobreviveu a coisas piores do que a opinião deles. Naquela noite, ela não pediu para ele dormir na cama dela. Ela o convidou para ficar a noite inteira, sem barreiras. Ele a abraçou forte. Não de forma possessiva, nem por desejo, mas como alguém que a havia escolhido, plena e livremente. E quando ele sussurrou contra o cabelo dela, você não está sozinha nisso, ela acreditou. Nos dias que se seguiram, a união deles tornou-se inabalável. Gabriel começou a preparar um caso para apresentar ao conselho. Evidências não apenas da sabotagem de Travis, mas do envolvimento de Daniel e de como tudo se cruzava com o trauma de Sophie. Sophie ajudou a organizar os arquivos. Ela anotou cronogramas. Escreveu sua versão da história com uma letra clara e firme. À noite, sentavam-se no chão do escritório dele, de pernas cruzadas como adolescentes planejando uma revolução. Às vezes riam, às vezes choravam. Mas sempre trabalhavam juntos. Ela fazia perguntas sobre a empresa. Sobre a infância dele. Sobre por que ele construiu muros tão altos que ninguém conseguia escalar. Ele lhe contou sobre a pressão do legado. A solidão de ser o herdeiro dos Whitmore. Os anos fingindo que controle era sinônimo de força. Você é a primeira pessoa que já viu além do sobrenome, confessou ele. Ela sorriu. Você é a primeira pessoa que já olhou para mim sem tentar me consertar. E assim, a aliança deles se aprofundou. Não apenas na estratégia, mas na alma. Sophie começou a pintar novamente com fogo. Não apenas para curar, mas para expressar. Ela criou uma nova série. Figuras sem rosto em pé nas ruínas de seu passado, cercadas por cores vivas e selvagens. Uma tela mostrava uma mulher segurando o próprio coração nas mãos, sangrando, machucado, mas inteiro. Gabriel viu e encarou por um longo tempo. Essa aí, disse ele baixinho, é tudo. Acho que é a primeira vez que pintei a mim mesma, sussurrou ela. Ela decidiu mostrá-los. Juntos, organizaram uma pequena exposição privada na mansão, convidando pessoas de confiança, membros do conselho, alguns aliados da mídia, amigos próximos de Gabriel. O espaço foi curado com cuidado. Velas, música suave, paredes cobertas com a jornada de Sophie. E no centro, a tela da mulher com o coração. As pessoas caminhavam pelas salas em silêncio, visivelmente comovidas. Não era apenas arte, era verdade. No final da noite, uma das diretoras do conselho se aproximou de Gabriel. Ela é mais forte do que todos nós, disse a mulher, olhando para Sophie. Gabriel sorriu. Eu sei. Na manhã seguinte, enquanto caminhavam pelo jardim, Sophie segurou a mão dele. Você acha que vamos vencer?
Perguntou ela. Gabriel apertou os dedos dela. Nós já vencemos. Ela se virou para ele. Mesmo se perdermos a empresa? Ele encontrou o olhar dela. Sério agora. Então construiremos outra coisa. Juntos. E naquele momento, Sophie percebeu que algo mais profundo que a segurança havia nascido. Pertencimento. Não porque Gabriel a protegia, mas porque ele a convidou a se proteger e lhe deu espaço para se erguer. A primeira vez que fizeram amor, não houve roteiro, nem música grandiosa, nem discursos à luz de velas, apenas silêncio e respiração. E duas pessoas que finalmente pararam de se esconder de si mesmas e uma da outra. Começou com uma tempestade. Lá fora, a chuva batucava nas janelas como um batimento cardíaco. Dentro, a mansão estava envolta em luz suave, sombras dançando pelas paredes do corredor enquanto Sophie entrava no quarto de Gabriel. Não como hóspede, não como esposa por contrato, mas como mulher, pronta para ser vista. Ele levantou os olhos de onde estava sentado na beira da cama, desabotoando os punhos da camisa. Os olhos dele encontraram os dela e algo passou entre eles. Sem permissão, sem pressão, apenas presença. Ela caminhou em direção a ele lentamente, descalça, o roupão caindo levemente de um ombro. O cabelo solto, úmido do banho. O peito dela subia e descia com uma vulnerabilidade silenciosa. Ela não estava mais tentando se esconder. Tem certeza? Perguntou ele, com a voz rouca de emoção. Sofia assentiu. Não quero mais ter medo da proximidade. Não com você. Gabriel levantou-se, cada movimento gentil. Ele se aproximou, as mãos pairando perto do rosto dela. Eu não vou te apressar. Você não vai precisar, sussurrou ela. O primeiro beijo deles não foi urgente. Foi cuidadoso, reverente. Seus lábios se encontraram como uma pergunta mantida em silêncio por muito tempo, respondida não com palavras, mas com suspiros. Quando as mãos dele finalmente tocaram a pele dela, ela não recuou, e quando ela o tocou de volta, traçando as linhas do peito dele com dedos trêmulos, ele fechou os olhos, não de prazer, mas de algo mais profundo. Reconhecimento. Por horas eles se moveram lentamente, como se estivessem aprendendo um ao outro não apenas através dos corpos, mas através de todos os lugares onde a vida os havia quebrado. Ele beijou a cicatriz no ombro dela que ela sempre escondia. Ela correu as mãos pelos músculos das costas dele, como se tentasse carregar o que antes o sobrecarregava sozinho. E quando ficaram entrelaçados no final, o suor esfriando, os corações ainda acelerados, ela sussurrou, você parece o meu lar. Gabriel pressionou os lábios na testa dela. Você também. Daquela noite em diante, nada foi o mesmo. Eles não compartilhavam apenas uma cama. Compartilhavam espaço. Espaço real. De manhã, ele trazia chá para ela antes que acordasse. No almoço, ela enviava esboços de sua pintura mais recente. À noite, deitavam na cama conversando sobre tudo e nada, memórias, arrependimentos, sonhos silenciosos que nunca ousaram expressar antes. Certa noite, Sophie o encontrou na varanda, olhando para as estrelas com um olhar distante. Você está bem? Perguntou ela, parando ao lado dele. Ele assentiu lentamente. Passei minha vida inteira construindo algo que achava que me faria sentir completo, mas nada disso jamais tocou essa parte de mim. Que parte? Ele olhou para ela, com os olhos puros. A parte que só queria ser vista, não como um herdeiro, não como um CEO, mas como eu. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Então deixe-me ver você. E ele deixou. Ele contou a ela sobre a pressão de crescer com um nome que pesava mais que uma montanha, sobre o pai que só media o valor pelo lucro, sobre os momentos em que ele quase quebrou, mas não o fez porque ninguém nunca perguntou como ele se sentia. Fui treinado para vencer, não para sentir, confessou ele. Sophie pegou a mão dele. Nós dois esquecemos como sentir, mas estamos lembrando agora. Ela começou a pintá-lo, não o rosto dele, mas a essência dele,
em redemoinhos de ouro queimado e azul aço, em linhas que transmitiam silêncio e contenção, equilibradas com explosões repentinas de vulnerabilidade. Quando ele viu, ficou imóvel por um longo tempo. Esse sou eu. Ela assentiu. A versão que você nem sabia que existia. Ele a puxou para seus braços. E você o trouxe para fora. A intimidade entre eles se aprofundou com o tempo, não apenas física, mas emocional. Cozinhavam o café da manhã juntos, esbarrando os quadris e rindo sobre ovos mexidos. Dançavam descalços na sala de estar nas manhãs de domingo, com a música baixa, os corpos balançando como se ninguém nunca os tivesse machucado. E, no entanto, nem tudo era perfeito. Ainda havia momentos em que Sophie congelava-se assustada muito rapidamente, momentos em que Gabriel acordava de sonhos com a voz do pai, julgando, pairando. Mas agora esses momentos não os separavam. Eles testemunhavam um ao outro através deles. Uma tarde, enquanto Sophie pintava em seu estúdio, Gabriel entrou com algo embrulhado em linho. "Quero que você veja isso", disse ele. Ela desembrulhou cuidadosamente e suspirou. Era uma caixa com seus primeiros esboços, aqueles que ela pensava estarem perdidos. "Encontrei em um depósito que sua mãe havia abandonado", disse ele. "São seus, sempre foram." Lágrimas brotaram nos olhos dela. "Por que você faria isso? Por que você merece cada pedaço de si mesma de volta?" Ela jogou os braços ao redor dele, a emoção quebrando sobre ela como ondas, e naquele abraço ela sussurrou algo que fez a respiração de Gabriel falhar. "Eu te amo." Ele recuou um pouco, os olhos fixos nos dela. "Diga de novo." "Eu te amo, Gabriel." Ele exalou. "Deus, esperei minha vida inteira para ouvir essas palavras de alguém que realmente as sentisse." E ele a beijou, longo, profundo, como se seus corações tivessem acabado de ser costurados pela verdade. Daquele momento em diante, o amor não era mais uma dúvida. Era o ritmo deles. Ele sussurrava enquanto ela adormecia. Ela escrevia em bilhetes colocados na pasta dele. Eles usavam isso não em alianças de ouro, mas em cada pequeno ato que dizia: "Eu vejo você. Eu escolho você." E, justamente quando tudo parecia finalmente completo, Gabriel disse algo numa noite enquanto estavam na cama, membros entrelaçados, corações lentos. "Vou queimar o contrato." Sophie virou a cabeça. "Você não precisa. Já passamos dessa fase." Ele balançou a cabeça. "Eu preciso. Não basta superá-lo. Preciso destruir o que começamos para que possamos construir algo real." Ela pegou a mão dele. "Então deixe-me acender o fósforo." A sala de reuniões estava mais fria que o normal. Paredes de vidro, uma longa mesa de obsidiana, 12 executivos sentados em ternos rígidos e sob medida. Atrás deles, janelas panorâmicas revelavam uma manhã cinzenta em Manhattan, espelhando a tensão que engrossava o ar. Gabriel estava na cabeceira da mesa, sua presença afiada, calma, ilegível. Ao lado dele, Sophie sentava-se silenciosamente, não mais um fantasma nas sombras, não mais invisível. Ela usava um vestido azul marinho, simples, elegante, firme, o cabelo preso para trás, o olhar estável. Ela não tinha vindo como uma esposa quieta. Ela tinha vindo como testemunha, como prova, como verdade. Travis recostou-se na cadeira do outro lado da sala, casual como sempre, pernas cruzadas, dedos batendo uma caneta tinteiro contra a mesa. "Esta reunião parece desnecessária", disse ele com um sorriso. "Uma distração, francamente." "Podemos ir para a votação?" A voz de Gabriel era clara, medida. "Antes de votarmos em qualquer coisa, precisamos abordar as ações de um dos nossos." Travis arqueou uma sobrancelha. "Isso é sobre o baile?" "Pensei que seu pequeno golpe de relações públicas fosse." "Não foi um golpe", interrompeu Gabriel, a dureza em seu tom inconfundível. "Foi sabotagem, direcionada, deliberada e orquestrada por você." Alguns membros do conselho se mexeram nas cadeiras. Travis zombou. "Essa é uma acusação séria." Gabriel apertou um botão no controle em sua mão.
A tela atrás dele se acendeu. E-mails, registros de texto, horários. Aqui está a prova de você convidando Daniel Carver para o baile sob falsos pretextos. Aqui está um rastro de comunicação entre você e ele, abrangendo semanas. Coordenado, manipulador e cronometrado logo antes da votação anual da Whitmore Holdings. Murmúrios ondularam ao redor da mesa. Sophie não vacilou. Ela tinha visto tudo, vivido tudo. Travis se inclinou para a frente. Você está baseando tudo isso em suposições? Gabriel arqueou uma sobrancelha. Estou baseando isso em áudio. Ele tocou novamente. Uma gravação tocou, a voz de Travis clara, presunçosa. Ela é o ponto fraco dele. Entre na cabeça dela e ele desmorona. Eles são frágeis. Ela é mercadoria defeituosa. A sala ficou em silêncio. Travis empalideceu. A mão de Sophie repousava calmamente em seu colo, embora seu coração batesse forte. Ela olhou ao redor da mesa, sua voz quieta, mas resoluta. Fui convidada para aquele baile para ser humilhada. O homem que vocês ouviram naquela fita, ele é meu ex-abusador. Eu o deixei anos atrás. E ainda assim, usaram meu passado como arma. Ela se levantou devagar. A sala a seguiu com os olhos. Não estou aqui por vingança. Estou aqui pela verdade. Vocês podem votar hoje em números, em legado, em métricas de desempenho. Ou podem votar na integridade, em quem vocês escolhem ter ao seu lado. Porque esta empresa será moldada não apenas pelo lucro, mas pelas pessoas. Uma longa pausa. Então ela acrescentou suavemente, eu não estou quebrada, e nem ele. Gabriel olhou para ela, realmente olhou para ela, e naquele momento ele não estava apenas orgulhoso, estava humilde. Pela primeira vez em sua carreira, não foi ele quem ganhou a sala. Foi ela. O presidente do conselho pigarreou. Senhora Whitmore, obrigado. Suas palavras foram poderosas. Ele se virou para Gabriel. Senhor Whitmore, você tem uma recomendação formal? Gabriel assentiu. Peço a suspensão de Travis Whitmore indefinidamente e sua remoção de todas as posições de voto até nova revisão. Com efeito imediato. Travis se levantou, punhos cerrados. Você não pode fazer isso. Eu sou esta empresa. Não, disse Gabriel, dando um passo à frente. Você era a podridão dela. A segurança entrou na sala antes que Travis pudesse responder. Enquanto era escoltado para fora, ele olhou feio para Sophie. Ela não desviou o olhar. Gabriel voltou-se para a mesa. Agora, vamos votar? Foi unânime. Após a reunião, a sala do conselho esvaziou lentamente, os membros assentindo respeitosamente para Sophie ao saírem. Alguns apertaram a mão dela. Outros simplesmente sustentaram seu olhar com algo parecido com admiração. Quando finalmente ficaram sozinhos, Gabriel se aproximou dela, olhos escuros de emoção. Você não apenas me ajudou hoje, disse ele. Você salvou algo que eu achava que tinha que carregar sozinho. Sophie tocou o peito dele. Não estamos mais sozinhos. Essa é a diferença. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um pedaço de papel dobrado. O contrato de casamento. Ele o segurou entre eles. Isso não nos define mais. Ela sentiu, com os olhos marejados. Então queime. Caminharam juntos para o escritório dele. Gabriel abriu a lareira, riscou um fósforo e ateou fogo ao contrato. Observaram enquanto o papel se enrolava, escurecia e virava cinzas. Não com vingança, mas com paz. Sophie se encostou nele, a cabeça em seu ombro. E agora? Sussurrou ela. Ele sorriu. Agora, reescrevemos tudo. As cinzas do contrato ainda permaneciam na lareira na manhã seguinte. Sophie passou por elas descalça, com uma xícara de chá quente nas mãos. O ar na mansão parecia mais leve agora, como se tivesse exalado, como se a casa, também, estivesse prendendo a respiração por tempo demais. Nos dias que se seguiram à reunião do conselho, algo mudou entre ela e Gabriel.
Eles não pisavam mais em ovos sobre o passado um do outro. Construíram algo às claras. Sem mais sombras, sem mais fingimentos. Cada palavra era sincera. Cada olhar era suave. Até o silêncio havia se tornado sagrado entre eles. Não ausência, mas um espaço preenchido de entendimento. E então, numa tarde chuvosa, Gabriel desapareceu. Deixou um bilhete no cavalete dela. Use algo leve. Encontre-me no jardim. G. Sofia arqueou uma sobrancelha. O jardim? Na chuva? Ela vestiu um cardigã longo e saiu para a garoa. O caminho estava alinhado com lanternas suaves, tremeluzindo gentilmente sob o céu nublado. As flores brilhavam com orvalho, pétalas corando sob o toque suave da chuva. E lá, sob o caramanchão onde o jasmim florescia selvagem, estava Gabriel. Ele estava com uma gola alta preta. Mangas dobradas até os antebraços, cabelo úmido, sem terno, sem gravata. Apenas ele. Na mão, uma pequena caixa de veludo. Sophie congelou. Ele sorriu. Não o sorriso frio de CEO que ela vira 1000 vezes, mas o suave e vulnerável reservado apenas para ela. Sei que já fizemos isso uma vez, disse ele, dando um passo à frente. Mas aquilo foi papel, estratégia, medo. Desta vez, é diferente. Ela piscou para conter as lágrimas. O que você está fazendo? Estou perguntando, disse ele gentilmente, caindo sobre um joelho. E, de repente, a chuva parou de importar. O tempo parou de se mover. Sophie Lane, disse ele, com a voz tremendo levemente. Você entrou na minha vida como um contrato e acabou se tornando a coisa que eu nunca soube que precisava. Paz. Fogo. Verdade. Você não apenas sobreviveu. Você me ensinou a viver. Ele abriu a caixa. Uma aliança de ouro simples, delicada, gravada com uma pincelada. A pincelada dela. Não quero um casamento construído sobre condições. Quero um construído sobre escolha. Você aceita se casar comigo? De novo. De verdade. Por tudo. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Sim, sussurrou ela, caindo de joelhos com ele. Sim. Gabriel. Sim. Ele deslizou o anel no dedo dela lentamente, com reverência. Então a beijou. Não com urgência, mas com o desespero silencioso de um homem que sabia o quão perto esteve de nunca encontrar o que importava. Ficaram assim no jardim, chuva suave nos ombros, a cabeça dela aninhada na curva do pescoço dele, os braços dele ao redor dela como um abrigo. Exatamente um mês depois, casaram-se novamente. Desta vez não houve imprensa, contratos, membros do conselho, brindes com champanhe ou escadarias de mármore. Apenas 10 convidados, um corredor forrado de flores no quintal e um jardim vivo com a primavera. Sophie usava um vestido marfim suave que ela mesma havia costurado, leve e fluido, com detalhes pintados ao longo da bainha, flores silvestres, água, fogo, símbolos de sua cura. Gabriel não usava gravata, apenas uma camisa de linho escura, mangas dobradas, descalço como ela. Seus votos foram sussurrados sob o caramanchão de jasmim. Ele segurou as mãos dela. Prometo nunca silenciar você, nunca definir você, protegê-la sem prendê-la, amá-la mesmo quando o silêncio retornar e especialmente quando ele não retornar. Ela olhou nos olhos dele. Prometo nunca me esconder novamente, aparecer bagunçada, assustada, inteira, ver você mesmo quando o mundo não vê e amá-lo sem precisar que você me conserte. Enquanto se beijavam, seus convidados, amigos, não estranhos, levantaram-se em aplausos silenciosos. Sem câmeras, sem declarações, apenas pertencimento. Mais tarde naquela noite, Sophie vagou sozinha para seu estúdio. A luz do sol havia se tornado dourada. O cavalete estava vazio. Ela pegou uma nova tela e, pela primeira vez em anos, não hesitou antes de tocá-la. Ela pintou um lar, não uma estrutura, mas um sentimento. Duas figuras, mãos dadas, um único fio vermelho conectando seus corações. Quando Gabriel entrou, descalço,
segurando 2 taças de vinho, ele parou. Somos nós. Ela sorriu. Sempre fomos. Ele colocou as taças no chão e caminhou até ela. Por trás, envolveu os braços na cintura dela. Quero te dar um filho, sussurrou ele no cabelo dela. Ela ficou imóvel. Quero uma família, disse ele. Uma onde o amor não precise ser conquistado por mérito. Uma onde ninguém precise se esconder. Nunca mais. Ela se virou lentamente, com os olhos cheios de estrelas. Então vamos construí-la. E quando suas testas se tocaram, ambos sabiam. Este não era o fim da história deles. Era o começo. A casa não era mais silenciosa. Risadas ecoavam pelos corredores. Pés pequenos batiam no chão de madeira. O cheiro de tinta a óleo se misturava com rolinhos de canela e giz de cera molhado. Havia marcas de mãos nas janelas, brinquedos debaixo do banco do piano e uma melodia suave sempre cantarolando em algum lugar ao fundo, vinda da vitrola ou da voz de Sophie. Havia 4 anos desde o segundo casamento, e nada era igual, exceto o que importava. O jardim florescia mais selvagem agora, menos aparado, mais vivo. Sophie recusava-se a domá-lo. Dizia que as flores eram como crianças. Precisavam de espaço para crescer em seus próprios termos. Gabriel construiu para ela um novo estúdio nos fundos, com janelas do chão ao teto, prateleiras altíssimas para tintas, pincéis, telas e uma lareira para as tardes de inverno. Nas paredes, sua série mais recente, Tornar-se. Cada pintura um reflexo de cura, maternidade, memória e verdade. A primeira peça da coleção, um retrato de uma mulher em pé na luz do sol, uma mão segurando uma criança, a outra coberta de tinta. O título, Sobrevivente. Gabriel não apenas admirava a arte dela, ele a celebrava. Tornou-se o tipo de homem que reagendava reuniões para estar em casa para o jantar, o tipo que sabia qual marca de papel ela gostava para esboçar, o tipo que dançava com ela na cozinha enquanto Lucas pintava super-heróis nas camisas sociais brancas do pai. Sophie os observava às vezes da janela do estúdio, pincel na mão, lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de descrença. Esta era a vida dela, uma vida que ela nunca pensou merecer. Lucas tinha 3 anos, já sério e curioso, com a testa do pai e o fogo da mãe. Ela tinha acabado de fazer 1 ano, caótica, alegre, imparável. Ela tinha os olhos de Sophie e a teimosia de Gabriel. Certa noite, enquanto as crianças cochilavam e a lareira crepitava baixinho, Sophie descansou a cabeça no colo de Gabriel. Ele estava lendo um de seus diários antigos que ela lhe dera para que entendesse mais sobre quem ela costumava ser. Em um momento, ele parou. Você costumava achar que era invisível, murmurou ele. Ela assentiu. Você escreveu, eu poderia desaparecer amanhã e ninguém saberia o que foi perdido. A garganta dela apertou. Eu me lembro. Gabriel fechou o diário e acariciou o cabelo dela. Você estava errada. Ela olhou para cima. Você é a razão pela qual vejo o mundo de forma diferente agora, disse ele. Você não desapareceu. Você acordou. E me acordou com você. Naquela noite, eles não falaram muito, apenas ficaram deitados lá, membros entrelaçados, envoltos na segurança silenciosa que haviam construído a partir das ruínas. Em sua primeira abertura de galeria solo, Sophie fez um discurso. A sala estava cheia de sobreviventes, mulheres que haviam vivido tempestades e agora seguravam pincéis em vez de correntes. Gabriel estava no fundo, segurando ela no ombro, com um Lucas ao seu lado. Sophie pegou o microfone. Houve um tempo, disse ela, em que acreditei que meu valor estava ligado ao silêncio, quando pensei que a dor tinha que ficar escondida para ser real. Mas o amor verdadeiro, foi o que quebrou esse silêncio. Ela sorriu através das lágrimas. Eu não me apaixonei apenas por um homem. Eu me apaixonei por uma vida que nunca imaginei que pudesse ser minha. A plateia levantou-se para aplaudi-la, não porque ela fosse brilhante, embora fosse, mas porque ela era verdadeira. De volta a casa, Gabriel colocou as crianças na cama e encontrou Sophie na varanda, bebendo vinho sob as estrelas. Ele envolveu um cobertor nos ombros dela e beijou sua têmpora.
Você nunca para de renascer, sussurrou ele. Ela olhou para ele, com os olhos brilhando. Nem você. Ficaram em silêncio, observando a lua subir lentamente sobre o jardim. E enquanto o vento passava por eles, suave, fresco, familiar, Sofia alcançou a mão dele. Você acha que o passado realmente desaparece? Perguntou ela. Não, disse ele, envolvendo os dedos nos dela. Mas acho que aprendemos a carregá-lo de forma diferente, como uma sombra que não nos assusta mais. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu costumava viver para sobreviver, sussurrou ela. Ele beijou o topo da cabeça dela. Agora você vive em cores. E naquele momento, com o mundo quieto e pleno ao redor deles, Sophie Lane Whitmore soube que sua história não havia terminado. Ela havia começado, em pinceladas, em canções de ninar, em braços que seguravam sem machucar. Em um amor que cresceu onde o silêncio costumava viver. Ela pensava que estava escolhendo o silêncio para sobreviver. Mas, na verdade, estava esperando por alguém que não tivesse medo de suas sombras, alguém que não a resgatasse, mas ficasse ao seu lado enquanto ela resgatava a si mesma. Gabriel não a consertou. Ele simplesmente ficou. E nesse ficar, o amor cresceu, não barulhento, não perfeito, mas real. Porque às vezes o que nos cura não é um grande gesto, mas uma presença silenciosa que nunca vai embora. Se essa história tocou sua alma, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários de onde você está acompanhando essa história. Sua presença é o que mantém essas histórias vivas, um coração de cada vez. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever.